Olá, queridos alunos e alunas, eu estou gravando esse vídeo para falar com vocês sobre a medida provisória 1167 de 31 de março de 2023, né, que causou tanto burburinho e que trata sobre a prorrogação do prazo para revogação da Lei 8.666, da Lei 10.520 e também da Lei do RDC. Com isso, se ampliou o período de convivência normativa. Todos vocês sabem que a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, embora publicada ainda em 1º de abril de 2021, definiu que a revogação das legislações que ela substituiria, Lei 8.666, Lei do Pregão e Lei do RDC, ocorreria apenas 2 anos depois da sua publicação, dando um prazo então de convivência normativa em que era possível usar a legislação antiga e a legislação nova, embora fosse vedada a utilização híbrida. Então, a cada processo licitatório, a cada processo de contratação, desde março de 2021, o órgão público, a entidade pública, poderia licitar ou contratar de acordo com a nova lei de licitações ou de acordo com as legislações que ela revogaria 2 anos depois. O que acontece é que muita gente, obviamente, aguardou por conta da pendência de regulamentações, de melhor definição, de atualização dos sistemas. Muitas das regulamentações, talvez algumas das mais importantes, foram ocorrer apenas no final do ano passado. Algumas, inclusive, ocorreram apenas este ano, semana passada, como, por exemplo, o decreto do Sistema de Registro de Preço a nível federal, foi publicado também na sexta-feira à tarde. E esta ausência de regulamentação imediata, o que seria muito difícil diante do grande ônus que seria essa regulamentação, e também de preparação dos sistemas, fez com que esse prazo de experimentação, de convivência normativa, não fosse bem utilizado pelos órgãos. Além disso, certa acomodação, certa preocupação com o novo, fez com que muitos dos órgãos, até o início de 2023, não tivessem ainda iniciado licitações utilizando a nova lei de licitações e contratos. De maneira então que a partir do final do ano passado, início deste ano, começou a haver um aumento da pressão pela prorrogação desse prazo de convivência normativa, de revogação. Essa pressão ficou muito forte em janeiro, a partir de fevereiro, início de março, ela passa a perder um pouco de força, primeiro pela manifestação da auditoria técnica do TCU, que acolheu a posição defendida anteriormente pela AGU, permitindo que os processos iniciados até final de março, início de abril, pudessem ter continuidade ainda com o regime antigo, né? A portaria, a nova SEGES, a nova Secretaria de Gestão, do Governo Federal, ela adotou também essa posição recentemente, dando prazo, inclusive, bem alargado, até abril de 2024, para a conclusão desses processos. E isso tudo reduziu um pouco da pressão para a revogação da legislação antiga. Veio posteriormente o acórdão do TCU. O acórdão do TCU já entendeu que a publicação do edital teria que ser até o fim de dezembro de 2023, prazo que eu particularmente até concordo, eu gostava mais do que a da portaria SEGES, embora defendesse que era uma escolha técnica da SEGES, que deveria ser feita. Por isso que nós, no parecer da AGU, o 06 de 2022, não abordamos esse deadline, por entendermos que isso é uma competência normativa. Contudo, talvez essa redução do prazo tenha acentuado a pressão novamente. E o fato é que, na marcha dos prefeitos, houve a apresentação de diversos pleitos ao presidente da República pedindo essa prorrogação. E quem vem me acompanhando, eu já tinha em algumas lives, vídeos ou entrevistas pontuado que havia, na minha opinião, um grande risco de prorrogação por medida provisória. Obviamente não seria por portaria, mas por medida provisória, porque diante dos pleitos apresentados pelos prefeitos, na marcha dos prefeitos, esse seria um pleito sem custo financeiro, pelo menos direto, claro, expresso, para a presidência da República, o que permitiria talvez que numa negociação ele tivesse certa preferência em concessão. Talvez essa prorrogação tenha sido até boa, né? Levando em conta que verdadeiramente a grande parte dos órgãos públicos, das entidades públicas, não estavam ainda preparados para aplicar integralmente a Lei 14.133 de 2021. Alguns, repito, por certa omissão, né? Outros por falha, por ausência de regulamentação ou mesmo de sistema já preparado para isso. Mas talvez essa prorrogação seja interessante porque ela vai dar justamente mais um prazo para que esses que estavam um pouco atrasados possam implementar as medidas necessárias
para a implementação da Lei 14.133. Nós não devemos ter assodamento, ansiedade. O importante é que essa lei seja aplicada. E eu tenho certeza que aqueles que começarem a aplicar a Lei 14.133 nas suas licitações não terão a mínima saudade da Lei 8.666, da Lei do Pregão ou da Lei do RDC, porque a Lei 14.133 é, sem dúvida nenhuma, uma lei melhor. Mas falando sobre a medida provisória, é importante destacar alguns pontos, tá? É importante destacar alguns pontos. Primeiro, ela diretamente prorroga o prazo de revogação da legislação anterior. Se antes nós tínhamos uma contagem de 2 anos desde a publicação da nova lei de licitações, agora a medida provisória expressamente define 30/12 como prazo para revogação dessa legislação anterior. Com isso, então, ela ampliou o período de convivência normativa. Então, durante praticamente todo o ano de 2023, os órgãos terão a possibilidade de escolher se nos processos licitatórios ou nas suas contratações usarão o regime da nova lei de licitações ou usarão o regime da legislação antiga, tá? Um outro ponto que merece certo destaque é que nesta sua redação, a medida provisória trouxe uma certa repercussão na regra de ultratividade normativa definida anteriormente. Ela revogou o parágrafo único do artigo 191, que utilizava como fato jurídico para garantir a ultratividade, né, a opção por licitar de acordo com os regimes antigos, aquilo que foi objeto do parecer da Câmara Nacional de Licitações e Contratos, parecer 06 de 2022. Agora, a regra muda. A regra não é mais a opção por licitar. A regra é a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta. E esta publicação do edital ou do ato autorizativo terá que ocorrer até 29/12. Então, curiosamente, embora exista a opção, né, dada pelo artigo 191, embora a revogação da Lei 8.666 e da Lei 10.520 RDC ocorra apenas no dia 30/12, para que seja garantida a ultratividade, para que os contratos posteriores utilizem, né, os processos também utilizem ainda o regime da legislação antiga, a publicação do edital deve ocorrer até 29 de dezembro de 2023. Agora, essa MP traz alguns riscos envolvidos, eu espero que eles não se concretizem. Primeiro, o oportunismo de que, diante da medida provisória, né, sejam feitas emendas no processo legislativo para prejudicar alguns avanços da nova lei de licitações e contratos administrativos. Isso é um perigo. Um outro risco é, por exemplo, diante de algum impasse, diante de alguma dificuldade do governo para ter um texto consolidado a ser aprovado pelo orçamento, né, diante do prazo exíguo para a conversão da MP, nós podemos ter uma não conversão da MP, né, por rejeição, que eu acho muito difícil, mas talvez por caducidade, ela pode caducar. Então, isso são riscos envolvidos, é muito importante que o governo ele tenha a articulação política necessária para evitar essa perda que geraria um tanto de dificuldades, né, sobre a solução em relação aos processos iniciados nesse período entre o início de abril e o final de dezembro de 2023. Particularmente, meus queridos alunos e alunas, eu vejo essa medida provisória numa perspectiva positiva, tá? Darmos um pouco mais de prazo para a preparação dos sistemas, para a conclusão das regulamentações, para a maturação das unidades, para a capacitação dos agentes públicos. E é muito importante também que nós aproveitemos, aqueles que já estão preparados, eles aproveitem esse período para experimentar a 14.133 em suas licitações. Até porque os órgãos de controle são muito mais, digamos, condescendentes, né, quando vem esses testes no período ainda de início de aplicação da nova lei, né, onde há muita incerteza, onde não há jurisprudência firmada sobre a Lei 14.133 de 2021. Tá bom? Então são esses os toques sobre a curta, mas tão impactante medida provisória 1167 de 31 de março de 2023. Forte abraço para todos vocês.